pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Sara e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Caravaggio. Mas antes de começar a assistir o vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho, que é muito importante. O nome completo de Caravaggio era Michelangelo Merisi da Caravaggio. Ele nasceu em Milão em 1571 e, ao contrário do que se dizia nas primeiras biografias que se tinha sobre ele, que ele tinha nascido em Caravaggio por causa do nome, porque era muito comum que naquele tempo os artistas tivessem o nome associado à cidade natal, tipo Leonardo da Vinci, ele, com as pesquisas recentes, foi descoberto que na verdade ele nasceu em Milão e que ele passou a infância em Caravaggio. Sobre os seus pais, com as biografias que a gente tem acesso hoje, dizem que eles faleceram muito cedo. Já por volta de seus 11 anos, ele já era praticamente um órfão. E a profissão do pai dele, não existe um consenso na história da arte sobre o que realmente o pai dele fazia. Hoje, aceita-se que, na verdade, ele poderia ser um arquiteto, porque foi encontrado achados nos pertences pessoais do pai do Caravaggio de um arquiteto. Mas também existe algumas especulações de que ele poderia ter sido mordomo, trabalhado em várias outras profissões do que um arquiteto em si. O primeiro ateliê no qual o Caravaggio faz parte, ele tem aí por volta de seus 13 anos e é do mestre Simone Peterzano. Ele ingressa nele por volta de 1584 e era muito comum naquele período que os pintores ingressassem bem cedo no ateliê. Então, entre 11, 12 e 13 anos era uma idade comum. Estranho é quando o pintor ingressa mais tarde, por volta dos 17 anos, como foi o caso de Leonardo da Vinci, que eu expliquei no meu vídeo, que eu vou deixar aqui no card para vocês. Ele passou cerca de 4 a 6 anos no ateliê de Peterzano e depois, em 1592, ele vai finalmente para Roma. Por que finalmente para Roma, Sara? Porque em Roma, gente, como eu já expliquei nos meus outros vídeos que eu tenho aqui no canal, vocês podem procurar aí na minha playlist sobre a vida dos pintores, que o polo central de arte na Itália, no Renascimento e no pós-Renascimento, maneirismo ali, iniciando o Barroco, é Roma e Florença. Florença, quando tem a derrocada da família Médici, nem tanto, fica sendo mais Roma, porque Florença era mais para você ir ali aprender a arte, mas se você queria vender o seu peixe, você tinha que ir para Roma. Por quê? Roma é onde está o quê? O Vaticano. E é no Vaticano que a gente tem padre, bispos, pequenas igrejas ali na localidade. E todo mundo queria deixar a sua igreja bem ornamentada, com várias pinturas, pela questão da fé que eu já expliquei, que você precisa ter ali a fé como uma questão pedagógica para você atrair esses fiéis. Então, Caravaggio vai para Roma, mas ele vai o quê? Sem convite, por conta própria, sem casa para morar, com condições extremamente precárias. Ele não era de família rica, como eu disse, a família dele morreu na infância, então ele não tinha muito apoio e foi incomum a questão dele por conta própria, porque como eu falei no meu vídeo do Michelangelo, que eu vou deixar aqui no card, e no do Leonardo, quando você vai para Roma ou para uma outra cidade, normalmente você vai por meio de uma carta, ou uma carta de apresentação, eu faço isso, isso e aquilo, ou uma carta convite, né? A pessoa sabe da sua fama, sabe que você é um pintor e te convida para ir fazer um trabalho específico ou para trabalhar ali por um tempo indeterminado, como aconteceu também com Rafael quando ele foi para o Vaticano. Mas no caso dele, de Caravaggio, ele foi por conta própria e acabou dando bem certo para ele. Quando então o Caravaggio vai para Roma, inicialmente ele entra no ateliê de um pintor ciliciano, que a gente não sabe muito bem o nome dele, e depois ele entra no ateliê, ele fica pouco tempo com esse pintor ciliciano, e depois ele entra no ateliê de Antiveduto Grammatica. E em 1593 ele se junta a Giuseppe Cesare, que era chefe de uma grande oficina, mas eles acabaram se separando devido a uma briga mortal. Vocês vão perceber que eu vou falar muitas datas, muito local onde ele esteve, porque a personalidade do Caravaggio era uma personalidade muito difícil. Se vocês acham que, não, como eu falei no meu vídeo do Michelangelo, o Michelangelo era um cara difícil de lidar, é porque vocês não viram o Caravaggio. Mas a questão é que ele não conseguia ficar muito tempo num local, se estabelecer. Ele não consegue, então, ter uma permanência no local onde ele fica. É muito comum que depois que você arruma um mecena ou um grande financiador, você se estabeleça e fique naquele local.
Mas ele não conseguia isso e todo local que ele ficava acabava tendo algum tipo de confusão. Nessa que eu falei do Giuseppe Cesare, ele foi uma questão de processo mesmo. Eles tiveram uma briga mortal e dizem os relatos que eles tiveram que até procurar um médico para tratar as feridas. Não se sabe se foi um combate de espada ou se foi realmente uma briga comum, né? Enfim, por que eu tô falando a questão da espada? É porque ele ficou conhecido como o pintor das espadas, mas eu já vou explicar isso. Fica comigo para você não perder essa explicação. Depois, então, que ele sai dessa confusão, dessa briga com Giuseppe, em 1595 ele conhece o Cardeal del Monte. Esse cardeal é um dos mais importantes financiadores na vida do Caravaggio, porque foi nesse período em que ele produziu as grandes obras-primas dele. Ele tinha esse ideal de grande mecena, de financiador, de que acreditava na arte do Caravaggio. Então é onde ele fica ali e permanece mais tempo. E em 1599, ele assina ao Caravaggio um contrato com padres e igrejas para poder realizar pinturas. E isso, gente, pode-se considerar uma parte muito importante da vida dele. Por quê? Se você consegue estabelecer ali contrato com igrejas, pode ser que você esteja com a sua vida feita, porque você não pinta uma igreja do dia para a noite, você não faz uma pintura do dia para a noite. Então, dependendo do contrato que você fizer ou da igreja que você fechar, você vai ficar anos trabalhando e aquela pessoa que te contratou vai te indicar para uma outra pessoa, enfim. Foi um grande período na vida dele e é o momento que ele finalmente consegue se estabelecer e construir seu nome em Roma. Sobre a personalidade de Caravaggio. Muita gente conhece Caravaggio não pela sua obra, mas por causa das polêmicas em volta da vida dele. O que a gente pode dizer com certeza acerca da personalidade dele é que ele frequentemente estava envolvido em conflitos. Não só conflitos que envolviam brigas de espada, como também brigas relacionadas a agressões verbais, agressões físicas, confusões bêbadas, confusões em tabernas. Eu vou ler uma citação para vocês aqui para poder ilustrar melhor. A citação diz o seguinte: após vários anos de trabalho, Caravaggio andou de cidade em cidade, servindo vários senhores importantes. É um trabalhador incansável, porém orgulhoso, teimoso e sempre disposto a participar em discussões e a envolver-se em brigas, o que torna difícil conviver com ele. Passou-se a envolver-se em brigas, fazer ameaças e insultos em comércios, quebrando pratos em restaurantes, ferindo seus adversários com faca ou espada. Sobre a questão da briga de espadas, gente, é muito comum nesse período e até aí no século XIX que as pessoas resolvessem seus conflitos através da espada. Então, por exemplo, se você era insultado publicamente, alguém veio e te insultou, você poderia convocar um ato entre você e a pessoa em que vocês resolveriam esse conflito até a morte. Esse tipo de conflito ou de resolução através da espada era muitas vezes, tinha aval do Estado ali, que ministrava as coisas, que organizava, tinha aval da população, que ia para assistir, que apostava para ver quem que ia conseguir, e isso fazia parte muito da cultura. Então, era muito comum durante o dia você estar ali e de repente uma briga de espadas. Claro que não era em todos os lugares que era assim, mas na Europa era muito difundida essa questão de resolver seus conflitos através da espada, porque era honroso, né? Não era qualquer pessoa que sabia manejar uma espada. E era também para restabelecer o orgulho que poderia ter sido ferido pelo seu adversário. No caso do Caravaggio, a gente não sabe ao certo, que foi até o que levou à morte dele, se foi um conflito em relação à honra, que era o mais comum. Mas a gente sabe que ele se envolveu em vários conflitos e muitas vezes estavam ligados ao alcoolismo, brigas de taberna e assim, nada que justificasse uma briga de espadas, mas sim porque ele tendia muito a se envolver em confusões cotidianas. Agora, sobre o estilo de pintura de Caravaggio. Ele ficou conhecido por uma técnica chamada Narreleving. Eu acho que é francês, se eu estiver falando errado, pode me corrigir nos comentários. Essa técnica Narreleving significa em natural. No Renascimento, a gente tem muito a idealização. Como assim? O Renascimento não é pintar o natural, Sara? As coisas como o olho vê? Sim, mas não é só isso.
No Renascimento, a gente quer pintar o mais próximo da realidade, a gente quer pintar como as coisas são, mas as coisas, elas são idealizadas. Então, por exemplo, se eu vou pintar uma Madonna, né, a Virgem Maria, eu vou pegar uma modelo, vou usar ela, ou não, você pode pintar sem modelo, mas normalmente você usava uma modelo, e pintava essa modelo idealizada. Então, você não poderia pintar ela com qualquer roupa, com qualquer expressão. Tinha uma expressão mais serena, mais casta. Você colocava uma luz ali para ela parecer mais divina, delicada, imaculada. Então, teoricamente, não era ali o natural, era a idealização do natural. Principalmente no que se tratava dos corpos. Você acha que as pessoas naquele período eram realmente tão musculosas daquele jeito? Todos os músculos definidos? Não, tinha um estudo anatômico, um estudo dos tendões, dos músculos, para saber onde o músculo ficava para desenhar, porque os modelos não tinham aqueles músculos. Então o Renascimento, ele é o natural, mas ele é um natural idealizado, e não um natural como a gente vê no dia a dia, na vida, no cotidiano. E o diferencial do Caravaggio é que ele buscou nas pinturas dele o natural como ele via. Então o que ele fez? Ele começou a pintar as coisas sem a mediação do desenho, sem essa idealização do Renascimento, e ele começou a pintar exatamente como ele via. E o que ele via pelo meio que ele vivia? Ele vivia com mendigos, com prostitutas, com andarilhos, a ralé daquele período. Então ele começou a chamar prostitutas para poder posar para ele, para ser a Madonna dele, as santas, e começou a chamar os mendigos para poder ser os santos dos seus quadros. O que resultou em que ele não colocou um filtro, né, esse filtro idealizador na pintura dele. Ao contrário, quando ele ia pintar um santo, ele pintava o santo com o pé sujo, com a roupa esfarrapada. Ele ia pintar uma Madonna, uma Ave Maria, ele pintava ela com o seio aparecendo, com a expressão de êxtase e muitas vezes as figuras extremamente sexualizadas e muito expressivas. Eu sei que tem essa concepção de que no Renascimento a gente tem uma expressividade maior dos rostos em comparação com o que a gente tinha no período medieval, só que quem vence nessa competição é o Barroco. O Caravaggio, ele é ali o pai do Barroco, aquele que inicia o Barroco. A gente pode pensar ali no Michelangelo como inicinho e o Caravaggio ali aquele que vai difundindo mais isso. Então o Caravaggio, se a gente pensa, por exemplo, na pintura da Medusa, que vocês podem estar vendo aí agora, ele busca exatamente a expressividade dos rostos. Então, se antes a gente tinha aquela coisa mais recatada, uma expressão mais serena, né? A gente pode pensar na Virgem Maria, na morte de Jesus, só algumas lágrimas delicadas correndo pelo seu rosto. Não, ele já coloca ali a pessoa em prantos, amargurada, para você entender como realmente é um choro, porque era isso que ele via na realidade dele. As pessoas são expressivas no mundo real e era isso que ele queria passar com a pintura dele. Ah, Sara, mas outros pintores também chamavam prostitutas para poder fazer pose e ser atriz. Ok, sim, isso é verdade, eu falei isso em outros vídeos. O diferencial é que existia a idealização dessa prostituta, né? E é muito comum que se chamasse as garotas de programa para poder serem atriz, porque naquele período, gente, vamos pensar ali, século XVI, XVII e até o século XX, que tipo de moça que quisesse ter um casamento e manter a honra da família iria posar nua ou conversaria com o homem ou ficaria num quarto só ela e o homem, ou muitas vezes nua ou não. Não era comum que isso acontecesse. Muitas vezes as moças não saíam de casa ou não saíam de casa desacompanhadas de algum homem, não podiam andar com o cabelo exposto, não podiam olhar diretamente nos olhos e elas nem eram retratadas sorrindo. Então tinha todo um pudor para você retratar uma moça, e essa moça que você fosse retratar, se não fosse, por exemplo, a esposa de um mecena ou uma rainha, né, que te contratou para você pintar ela, tal. Se você fosse pintar um ser mitológico ou uma santa, alguém que não existe ali no mundo físico, então você tinha que usar um corpo. E esse corpo, muitas vezes, quem se dispunha a estar ali com o artista, naquele espaço, passando horas ali nua, enfim, eram as garotas de programa. Então era comum que isso acontecesse. Só que tinha essa idealização e muitas vezes eles não contavam que contratavam uma prostituta, né?
Já o Caravaggio ele nunca escondeu isso e deixou bem claro quem eram os modelos dele. O problema disso tudo é que ele acabou tendo várias obras recusadas, porque os padres e os mecenas que o contratou acabou percebendo o tipo de pintura que ele estava fazendo. E um exemplo de recusa a gente pode pensar na pintura Madonna dos Peregrinos, que vocês podem estar verificando aí. Muito acabou sendo recusado as obras dele pela questão dos pés sujos, que não poderia ser aceito nunca um santo ou alguma pintura religiosa em que a pessoa fosse retratada com sujeira, roupas sujas. Sobre a questão da técnica da pintura do Caravaggio, a gente pode pensar que ela foi revolucionária, como eu falei, Renascimento, Maneirismo, Barroco. Ele dá uma quebra ali dos estilos. Tinha muito ainda no período dele a questão da perspectiva, que é uma coisa que eu já expliquei no vídeo do Leonardo da Vinci, mas eu vou reforçar aqui para vocês, por exemplo. Vou usar aqui essa capinha para ilustrar. Se antes você tinha uma pintura, você colocava aqui um santo na frente, atrás desse santo você colocava o quê? Uma janela, e atrás dessa janela você colocava uma paisagem, e nessa paisagem você colocava árvores, montanhas, riachos, e montanhas mais ao fundo, nuvens, tudo o que desse a entender que uma profundidade. Que tinha algo a mais lá no fundo. Essa técnica, né, essa questão da perspectiva, ele rompe com isso e decide dar toda a visibilidade dele, da obra, toda a atenção para os personagens. Então ele traz esses personagens para a frente. O seu olhar não se perde na pintura, não tem um ponto central exato onde a pintura tem que estar, né, os personagens muito bem colocados. Não. É uma espécie de poses em que não existe ali uma profundidade. E o que mais que o Caravaggio faz que é muito interessante? Ele coloca ali um jogo de sombras. Então, por exemplo, eu não falei que tinha a janelinha ia para o fundo? Essa janelinha é o foco de onde sai a luz e ilumina a pintura, no Renascimento. No caso dele, você não sabe de onde vem a luz. A luz bate onde ele quer que bata. Ou seja, se eu quero expor mais essa parte do meu corpo, então eu vou pôr a luz nessa parte do meu corpo, mas não sei de onde está vindo essa luz. Ele coloca muitas vezes a luz vindo de cima e o telespectador não sabe de onde vem. E não era comum isso. Como eu disse, no Renascimento era comum você pôr uma janela, uma porta aberta, alguma coisa para dizer de onde está vindo. Então ele inova nessa questão. Outra coisa que eu falei, mas eu vou enfatizar, é a questão da expressividade. Isso eu acho que foi, assim, uma das coisas que mais foi chocante para as pessoas. Os rostos chorando, pessoas agonizando de dor. E a gente pode pensar no exemplo da Medusa, que eu já mostrei para vocês. A expressividade foi um ponto-chave nas pinturas de Caravaggio. Em relação ao efeito da iluminação que o Caravaggio cria nas suas obras, ficou conhecido como tenebrismo, que em latim significa trevas. Por quê? Ele usa a iluminação para aumentar a sensação do realismo, para enfatizar o plano no qual ele está trabalhando. O corpo é esculpido, as expressões, todas elas existem porque ele faz esse jogo de luz e de sombra. Chega um momento da carreira dele que as pessoas chegam a dizer que ele estava exagerando, mas esse é o momento em que ele mais vai ali para a arte em que ele queria pintar. Que não é trabalhar com cores muito claras, não é trabalhar com paisagens muito profundas, não é idealizar a pintura dele, não, é totalmente o contrário disso tudo que eu acabei de falar. Ele usa a sombra e ele usa essa luz extremamente clara para mostrar exatamente o que é interessante para ele, qual parte do corpo ele quer mostrar, qual expressão ele quer dar ênfase. A pintura de Caravaggio é um mistério em alguns momentos, mas tudo bem, porque essa é a intenção dele. A gente tem que entender a intencionalidade do artista e não ficar julgando, pensando, nossa, mas está muito escuro, ou isso não condiz com o período em que ele estava. Não, vamos olhar o Caravaggio por Caravaggio. Agora, para fechar essa questão da pintura, para ficar bem claro e bem fixado na cabeça de vocês, eu vou ler uma citação aqui. Diz o seguinte: Caravaggio se dedicou a representar objetos com pouquíssima luz, carregando ferozmente no escuro. Parece que as figuras habitam uma prisão e são iluminadas por uma luz escassa, vinda de cima. Assim, os fundos são sempre desagradáveis e os atores se colocam em um só plano.
Não há quase nenhuma gradação em sua pintura. Elas encantam pelo grande efeito resultante do contraste entre luz e sombra. Não se deve olhá-lo sob o aspecto da correção de desenhos ou da escolha da beleza. Ele buscava enobrecer o ar de um rosto, ou encontrar um drapeado agradável, ou imitar uma estátua grega. Sua beleza era de verdade. Em 1604, Caravaggio leva ao ápice as questões de conflitos na sua vida pessoal. Ele chega a entrar em brigas, atacar pratos em pessoas, chegou a atacar um prato de alcachofra no rosto de um garçom. Ele chegou a tirar pedras em pessoas na rua e depois foi preso por insultar um oficial. E nesse mesmo ano, em 1604, ele assassina Ranuccio Tomassoni em um duelo. E depois desse duelo de espadas, que ele mata o Ranuccio, ele foge para poder não ser preso. Porque naquele período você poderia ser preso e muitas vezes morto, né? Tinha muito aquela questão de olho por olho, dente por dente. Então ele foge de Roma para não ser morto. E em 1609, ele acaba sendo morto em Nápoles. Ele é atacado, ferido e quase desfigurado. Caravaggio só vai falecer mesmo em 1610, aos 38 anos. Existe muita especulação em relação à morte dele. Algumas especulações dizem que ele morreu, na verdade, em 1609, né, com esse ataque que ele sofreu, que ele ficou desfigurado. As pesquisas recentes concordam que ele morreu em 1610. Algumas pesquisas dizem que foi de sífilis, só que em 2018 a gente teve uma pesquisa que mostrou, na verdade, o que foi a morte dele, o que causou a sua morte. Eu vou deixar o link da pesquisa aqui embaixo para quem quiser estar lendo. Diz que, na verdade, ele morreu por causa de uma bactéria, uma infecção que ele teve nesse ataque, nesse conflito. Ele ficou ferido e aí essa bactéria foi atacando ele até que levou ele a óbito quase um ano depois. A bactéria chama Staphylococcus aureus. Os pesquisadores chegaram nessa conclusão porque eles analisaram os dentes, os molares, os caninos e os sisos. Eles acharam a ossada de Caravaggio, que foi uma coisa assim espetacular, porque a gente não sabia onde ela estava. Então eles conseguiram ter acesso à ossada, fazer exames de laboratório e descobrir que na verdade foi essa bactéria que matou ele e que ele não tinha sífilis, deu negativo para a sífilis, destruindo essa hipótese que ele poderia ter morrido de sífilis um ano depois desse ataque. Em relação às referências que eu usei para fazer o vídeo, eu vou deixar linkado aqui embaixo. Tem um artigo muito bacana que eu li para poder estar produzindo. E eu usei também um livro que eu tenho aqui para mostrar para vocês, esse aqui da Abril Coleções. É aquele mesmo esquema que eu já mostrei em outros vídeos, que as primeiras 30 páginas é biografia e depois tem a análise das pinturas. É um livro bem bacana, só que ele é um pouquinho desatualizado em relação a essa pesquisa recente que eu citei de 2018. Ele ainda mantém a questão da desfiguração, de não saber onde está o corpo de Caravaggio, mas eu deixei o link atualizado da pesquisa recente feita pelos cientistas. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. Se vocês querem ver mais sobre o Caravaggio aqui, análise de pintura, alguma coisa relacionada a ele, deixe nos comentários. Se vocês querem ver outros pintores ou análise de outras pinturas, deixe nos comentários também. Sei que a qualquer momento do dia ou da semana a gente poste um vídeo novo. Então, para você não perder, se inscreve agora, ativa o sininho e deixa o seu like. Porque aí, gente, a gente vai continuar produzindo conteúdo bacana para vocês, ok? Muito obrigada por ficar comigo até o final. E se você quer saber mais sobre enquetes, sobre responder perguntas, sobre esse mundo da Plein Art, me segue no Instagram, me segue no Twitter, que eu vou deixar aqui embaixo para vocês também. Gente, e só para finalizar, tá rolando sorteio lá no meu Instagram de um livro que eu mostrei aqui, fiz vídeo para vocês no canal. Então não deixe de ir lá e me seguir, eu tô deixando o link aqui embaixo. Só que para você que tá assistindo, depois de 11/5 de maio, já encerrou o sorteio. Vai estar rolando sempre sorteios lá no meu Instagram. Então fica por dentro, fica ligadinho com a gente no Twitter e no Instagram para vocês não perderem. O sorteio se iniciou no dia 20/4 de abril e vai até 11/5 de maio de 2020. No mais é isso, muito obrigada e até a próxima!